A unidade entre os cristãos é um tema muito importante abordado na Bíblia. Ela revela o amor de Deus e o seu propósito para a igreja. Nesta lição, vamos estudar o Salmo 133, que nos fala da beleza e da bênção da unidade espiritual. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que iniciamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde estudaremos a revista de jovens, publicada pela CPAD. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e revelo a minha alegria e gratidão a Deus por tê-los aqui comigo. Hoje, o meu objetivo é fazer a exposição da última lição deste trimestre, que está datada do dia 25 de junho de 2023, lição de número 13, cujo título é A Beleza da Unidade Espiritual. Durante esses 3 meses que se passaram, analisamos o livro dos Salmos. Pensamos aqui alguns salmos, bem verdade que não dá para falar de todos os 150 cânticos registrados neste livro, nessa literatura do Antigo Testamento, mas abordamos aqui muitos salmos importantes. E hoje finalizaremos fazendo a exposição do Salmo 133 e todos os seus versos. Nós temos aqui um texto principal que nos diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Vamos começar por aqui a nossa análise desta lição e a exposição deste salmo. Preste bem atenção como esse texto foi traduzido na versão NVI. Como é bom e agradável. Veja que há aí uma troca de palavras, né? As palavras são sinônimas. Suave é sinônimo de agradável. Quando os irmãos convivem em união, quando os irmãos estão juntos e, além de estarem juntos, estão unidos. Porque às vezes os irmãos se juntam, mas não são unidos. E o salmista está louvando quando os irmãos se juntam e eles têm comunhão uns com os outros. Eu fiz um pequeno fluxograma desse salmo, desse verso especificamente, e ele ficou assim, acompanhe comigo em tela. Temos aí apenas 3 divisões. O texto está dividido em 3 partes e a cada parte eu dei um pequeno nome. Veja a primeira parte. Quão bom! A palavra bom aí significa aquilo que é belo, aquilo que é benéfico. Então, a união ela é bela e benéfica, ela produz benefícios para a comunidade e para o mundo, como veremos mais adiante. Em segundo lugar, o salmista utiliza outro adjetivo que caracteriza a união entre irmãos. Primeiro ele diz que é bom e depois ele diz que é suave ou agradável, como vimos na tradução NVI. A união, ela proporciona um ambiente harmonioso, ela é boa e ela é agradável. A união produz um estado almejado, um estado que deve ser buscado e desejado, um estado de paz, um estado de harmonia. Aí o salmista finaliza dizendo o seguinte: que os irmãos vivam em união. Então é bom e é agradável que os irmãos vivam. Preste atenção nesta palavra aí, né? Porque ela me orienta a dar o seguinte nome a essa última sentença. A união não deve ser ocasional, não deve ser superficial, não deve ser transitória, passageira, mas constante. Os irmãos precisam viver. Não é uma coisa que os irmãos têm só no culto de domingo e na quarta-feira não. Ou então uma coisa que os irmãos, um tipo de união que só há no momento do culto na igreja. Não, a união ela precisa ser constante. Esse é o nosso fluxograma. Mas precisamos fazer algumas considerações e aplicações dentro do texto principal. Você que é professor e aluno da escola dominical, preste muita atenção no que vou dizer agora. A união deve ser buscada entre irmãos. Olha só que interessante.
É entre irmãos que o texto louva a união. Os irmãos, apesar de terem características pessoais distintas e habilidades diferentes, eles fazem parte de uma mesma família, são irmãos, têm o mesmo pai. Não deveria, alerta, não deveria existir união entre o povo de Israel, entre Israel e os povos idólatras que moravam aos arredores. Essa união aqui, ela deveria ser estabelecida entre as 12 tribos. E não entre os cananeus, entre os amorreus, entre os filisteus, entre povos que não serviam a Deus. Então aqui nós já começamos a perceber algumas aplicações que podem ser feitas já no texto principal. Porque tem gente que, em nome da união, buscam ter intimidade e comunhão com ímpios, com pessoas que são amigas de Satanás. A Bíblia não orienta esse tipo de união, de intimidade. Uma coisa é ter paz com todos. Outra coisa é ter comunhão, é ter intimidade, é ter união. O jovem, ele deve ter muito cuidado ao buscar comunhão e união com quem não é irmão. Ter união com quem não é filho de Deus, mas amigo dos prazeres carnais, é muito perigoso. E se ser amigo de uma pessoa assim já é perigoso, imagine namorar, noivar e casar. Portanto, o jovem deve vigiar com relação às suas amizades, com relação às pessoas que ele tem intimidade. Porque a intimidade, ela promove influência. Se você é amigo, se você é muito íntimo de uma pessoa que não é amiga de Deus, ou você vai influenciar ela, ou, aquilo que é mais provável, ela vai influenciar você para a prática do mal. Então tome muito cuidado. A união deve ser buscada entre irmãos. A verdade prática nos diz o seguinte: a unidade da Igreja de Cristo começa em Deus e em nosso relacionamento pessoal com Cristo. Pode não parecer, mas aqui há algumas verdades teológicas profundas. Olha esta afirmação: a unidade da Igreja de Cristo começa em Deus. Como é que essa pequena sentença revela uma verdade espiritual tão profunda? Em primeiro lugar, a unidade da Igreja reflete a unidade da Trindade. Olha só que interessante, que é um dos pilares da fé cristã. Deus é um só, mas se revela em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são distintas, mas inseparáveis, e se relacionam em perfeita comunhão, amor e glória. Não há discussão, não há atrito, não há problema entre a perfeita união da Trindade. Não há intriga, não há nem um tipo de desavença entre a união perfeita das 3 pessoas divinas. Então, é por isso, penso eu, que o comentarista colocou aqui na verdade prática: a unidade da Igreja de Cristo começa em Deus. A gente olha para a perfeita união da Trindade, percebe nesta perfeita união características que devem reger a união dos irmãos. Olhe o que a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 1, versículo 3. Que texto interessante, não é? Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, essa comunhão que os irmãos têm entre si é derivada da comunhão que a Trindade, em suas relações, vou usar um nome bem difícil aqui, em suas relações intratrinitarianas tem. Então, Deus é o modelo para a comunhão da igreja. Em segundo lugar, esta afirmação aqui da verdade prática, ela é carregada de pensamento teológico, até mesmo em sua parte final, quando nos diz: e em nosso relacionamento pessoal com Cristo. A unidade da Igreja de Cristo começa em Deus e em nosso relacionamento pessoal com Cristo. Por isso, nós podemos afirmar que a unidade da Igreja de Jesus se baseia em nosso relacionamento pessoal com Ele, que é o caminho, a verdade e a vida.
Cristo nos une ao Pai pelo Espírito Santo, que nos transforma à sua imagem. Veja 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 13. Ou então você pode ler até o versículo 28. A igreja de Cristo é comparada a um corpo. Um corpo há muitos membros. E apesar de os membros terem as suas funções distintas, nem todo o corpo é mão, nem todo o corpo é pé, nem todo o corpo é olho, o corpo tem suas particularidades, mas as particularidades, as individualidades trabalham em prol da coletividade, do bem do corpo. E isso é possível porque estamos em Cristo Jesus. Você entendeu? Você entendeu? A gente vai tornar isso mais claro à medida em que formos expondo aqui os pontos que estão no subsídio. A revista, ela traz aqui 3 pontos interessantes. Primeiro deles, a beleza da unidade. O segundo, unidos para a fidelidade e frutificação. E o terceiro, elementos da unidade da igreja. Vamos seguir um roteiro diferente aqui, porque focaremos no Salmo 133, nas suas imagens sobre união, como ele aborda esse assunto da união, e faremos algumas aplicações à luz de toda a Bíblia, principalmente do Novo Testamento. Então, nós vamos seguir um roteiro diferente aqui, e o primeiro ponto do subsídio é considerações preliminares. Nós vamos trazer agora algumas informações introdutórias sobre o Salmo 133. E eu peço a sua atenção para você compreender o texto base da revista. Então, se você quiser ter uma percepção mais profunda sobre a leitura bíblica em classe, eu lhe convido a vir aqui embaixo, no link que está aqui embaixo, clicar nele e conhecer a ferramenta EBD. Não a versão gratuita, onde você vai baixar, lógico, o subsídio, mas a versão onde você terá o fluxograma da leitura bíblica em classe e outros recursos complementares que te ajudarão na exposição da lição. Você pode estar conhecendo a ferramenta EBD vindo aqui embaixo. Tem um link azul aí, clica e eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Mas vamos adiante e eu quero aqui trazer uma pequena frase de um estudioso a respeito do Salmo 133. Ele disse o seguinte: nos pequenos frascos estão os melhores perfumes, apesar de curto. Esse salmo é uma joia literária e espiritual que compensa em qualidade a falta de quantidade. O salmo é curto, ele tem apenas 3 versos, mas ele é profundo em mensagem. O Salmo 133, ele se enquadra dentro da categoria dos cânticos de degrau, dos degraus. Se você está com a Bíblia, versão corrigida, aí em mãos, você vai ver aqui o Salmo 133, no subtítulo aqui, no título em negrito tem a excelência do amor fraternal. Aqui é o título que o Salmo recebe na tradução aqui dessa versão. Mas há um título que acompanha o Salmo no original, e ele está em itálico. Ele diz o seguinte, Cântico dos degraus de Davi. Isso aqui diz muito de sua utilidade pelo povo de Israel. Esse salmo ele era utilizado em uma situação bem específica, a gente vai já ver isso aqui, e ele é de autoria davídica. Quando o texto diz que o salmo aqui é de Davi, tudo nos leva a crer que Davi foi o autor desses versos. Então, o que são cânticos de degraus? Em outras versões vai aparecer assim: cântico das subidas, salmos graduais ou cânticos de romagem. Romagem aqui é um anacronismo, né? Porque romagem vai remeter ao Império Romano, às procissões romanas. Então aqui eu acho que não é a melhor tradução colocar cântico de romagem, é um anacronismo. Mas aparece em algumas versões cântico de romagem, em outras vai aparecer salmos de peregrinação. Então nós temos um grupo de salmos de peregrinação, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. São 15 salmos de peregrinação. E pressupõe-se que os peregrinos de todas as tribos de Israel, oriundos dos lugares mais distantes, quando vinham para Jerusalém, porque haviam 3 festas anuais em que os judeus eram convocados a comparecer no templo, e a gente sabia que o templo ficava distante de algumas tribos,
né, da localização geográfica de algumas tribos, mas mesmo assim eles empreendiam uma viagem, uma peregrinação, que às vezes durava semanas, eram semanas de caminhada, de jornada. Eles vinham, e quando eles iam chegando próximo de Jerusalém, eles iam subindo, né? Havia uma depressão até chegar em Jerusalém, e depois eles iam subindo. É por isso que fala Cântico das Subidas, ou Cântico dos Degraus, né? Quando se fala Cântico dos Degraus, vai ter uma outra interpretação, dizendo que havia uns degraus para subir no templo, mas o que a gente entende de forma mais precisa é que eles iam subindo quando se dirigiam a Jerusalém. E nessa jornada até o templo, para celebrar o Senhor, seja a Páscoa, seja o Pentecoste, seja a Festa das Cabanas, quando eles iam indo para Jerusalém, eles entoavam cânticos. E os cânticos que eles entoavam eram esses salmos de peregrinação, do Salmo 120 até o Salmo 134. E aqui está um salmo que os peregrinos cantavam quando iam para o templo adorar a Deus. E isso aqui é muito significativo, irmãos, porque eles iam para o templo e ali o pessoal da tribo de Dan, o pessoal da tribo, o pessoal das demais tribos ali, eles iam cantando, eles iam louvando a unidade. As tribos tinham as suas diferenças, mas quando chegavam no templo, eram todas filhas de um mesmo Deus, todas serviam ao mesmo Deus. O contexto de inspiração do Salmo pode ter um cenário aqui bem específico. E esse cenário é quando Davi torna-se rei não só de Judá, mas também de Israel, conforme 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Os irmãos sabem que por um momento Davi, ele viveu fugindo de Saul. Após a morte de Saul, ele não assume o trono de imediato, ele reina apenas sobre o povo de Judá, e ele reina ali por um período de mais ou menos 7 anos. Ele reina ali e havia guerra civil. Havia guerra entre as tribos, atrito entre as tribos, porque Davi reinava de um lado e um filho de Saul reinava do outro, um homem chamado Isbosete. Quando Isbosete morre, Davi ele é ungido rei sobre todo Israel. E essa guerra civil acaba. Esse atrito, essa tensão entre as tribos é diminuída. Aí alguém diz que quando Davi experimenta essa união entre o povo de Israel, ele compõe esse salmo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, quando é bom, quando a gente faz parte de uma mocidade, quando a gente faz parte de uma igreja, quando a gente faz parte de um conjunto, de uma congregação, onde o povo é unido, onde o povo, apesar de suas diferenças, procura viver em comunhão harmoniosa. Como é bom, jovem, quando tu senta na mocidade assim, tu não tem problema com ninguém. Tu tem amizade com todo mundo, tu é unido com todo mundo, tu é amigo de todo mundo é amigo teu. Quando há união, o ambiente é maravilhoso, o clima não é pesado. O clima é uma bênção. Falando sobre algumas características ainda gerais deste salmo, nós podemos dizer que, preste atenção, as imagens às quais o autor ele recorre são bem conhecidas pela comunidade. O tema central do salmo é união. E para falar sobre união, o salmista fala sobre família, né? Porque ele fala aqui os irmãos, como é bom, quão bom e quão suave é aqui os irmãos. Então ele fala sobre família, ele fala sobre o óleo, né? O óleo da unção, ele fala sobre o sumo sacerdote, sobre as tribos, sobre os montes e sobre a centralidade de Sião. O salmista, ele trata 4 pontos importantes aqui nesse salmo. Note aí para você não esquecer, se é que você já não baixou o subsídio. Primeiro, ele diz que é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Segundo, ele diz que essa comunhão exala um bom aroma. E aqui é derivado, é uma reflexão derivada do óleo, né? Um bom aroma. Terceiro, ela traz refrigério. E aqui a ideia é o orvalho caindo sobre a terra seca, que se estendia em termos geográficos do Monte Hermon até os Montes Sião. E por fim, nós temos aqui o salmista falando que a união é a garantia inequívoca da bênção de Deus. Onde o povo é unido, esse povo unido desfruta das bênçãos de Deus. Então,
alguns aspectos introdutórios do Salmo, e agora a gente vai partir para considerações mais específicas. Preste atenção, porque vamos tratar agora sobre as duas imagens usadas no Salmo para ilustrar quão bom e quão suave é a união entre os irmãos. Primeiro, nós temos aí a imagem de uma união religiosa. Eu prefiro chamar assim, né? Uma união, uma unidade religiosa. Ele diz no verso de número 2 que a união é como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A gente pensa em gola aqui, não é? Mas em outras traduções diz a orla, e dá a entender que o óleo que passa pela cabeça escorre até os pés do sumo sacerdote. Então, vamos levantar aqui alguns elementos que precisam ser considerados aqui para a gente entender essa imagem. É importante dizer que os primeiros leitores desse salmo não tiveram nenhuma dificuldade de compreensão para entender as palavras do salmista. Como nós estamos distantes do texto em termos de tempo e de cultura, temos certas dificuldades. Porém, nós vamos aqui tentar apresentar algumas posições que extraem o melhor desse versículo e o une, né, o liga ao versículo de número 1, onde o autor aborda a tese do Salmo 133, que é a união entre os irmãos. Em primeiro lugar, aqui ele está fazendo uma comparação, porque ele introduz o verso 2, dizendo, é como... Aí ele levanta aqui alguns elementos muito conhecidos do povo de Israel. Primeiro elemento aqui é a figura do sumo sacerdote. Olha como é de suma importância entender isso aqui. Porque ele fala o nome de Arão. Arão era o sumo sacerdote. Em todo Israel só deveria existir um sumo sacerdote e um único templo onde as ofertas deveriam ser oferecidas. E isso marcava a unidade religiosa da nação. As tribos não poderiam constituir sacerdotes para si. Havia um único sacerdote, um único templo, onde eles deveriam se reunir e celebrar o nome do Senhor e oferecer sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é uma marca de unidade religiosa. Essa comunhão com Deus, essa adoração no templo, a figura do sumo sacerdote, ela marcava a unidade teológica, a unidade na adoração do povo de Israel. Então é por isso que o comentarista, ou melhor, o salmista, ele levanta aqui essa imagem de Arão. Em segundo lugar, nós temos nesse verso de número 2 a menção do óleo da unção. Esse óleo aqui ele era uma especiaria única, com finalidade exclusiva. Ninguém podia fazer esse óleo para fins pessoais, para uso pessoal. Esse óleo era exclusivo ao serviço de Deus e, portanto, ele era preciosíssimo. A união, ela é preciosa, tal como o óleo da unção. É uma observação que a gente pode fazer olhando aqui para o verso de número 2. E por fim, aquilo que me parece, né, mais coerente com respeito a essa imagem aqui, trabalhada pelo autor do Salmo, é que o óleo que era derramado sobre a cabeça de Arão, né, é o mesmo óleo que desce para a sua barba e chega até a orla ou a gola de suas vestes. Então o óleo que passava pela cabeça, ele escorria pela cabeça, ele passava pelo peitoral, ele descia e ia até os pés, era o mesmo óleo. E isso simbolizava de alguma forma a união, a unidade do povo de Israel. Ele usa aqui imagens religiosas, imagens sacras, para demonstrar a beleza, para demonstrar a agradabilidade que é ou que o ambiente tem quando os irmãos vivem em união. A segunda imagem aqui fala de uma união geográfica. O verso de número 3 marca uma nova comparação. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião.
Então aqui ele está utilizando outra figura, e agora ele sai da esfera religiosa e passa a discorrer sobre... ele cria uma imagem geográfica. Para entender esse verso aqui é necessário ter um pouco de conhecimento sobre a localização desses dois montes. Primeiro, o Monte Hermon era o monte mais alto daquela região, e ele ficava localizado ao norte de Jerusalém, lá no final da última tribo. Enquanto que os montes de Sião ficavam no extremo oposto, ficavam no sul. Temos aqui a imagem de montes que ficavam a quilômetros de distância um do outro, mas que eram unidos pelo mesmo orvalho. O orvalho que descia sobre o Monte Hermon e trazia fertilidade sobre aquela terra seca era o mesmo orvalho que descia no Monte Sião. As tribos estavam separadas em termos geográficos, mas elas deveriam ser unidas, como esse orvalho que desce sobre o Monte Hermon e sobre os montes de Sião. São duas imagens que ele utiliza aqui para se referir à unidade, à união entre os irmãos. E aqui nós temos mais um ponto para encerrarmos esse segundo tópico, que é o seguinte: Deus é o promotor da união entre o seu povo. As duas figuras utilizadas pelo salmista, o óleo sendo derramado de cima, não é, sobre a cabeça, que está sendo derramado de cima. O óleo sendo derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote e o orvalho que descia, que também vinha de cima sobre os montes, dão a ideia de que a união é uma bênção advinda da parte de Deus, vem do céu, é Ele quem concede a união. O Novo Testamento corrobora com essa ideia e nós podemos confirmá-la fazendo a menção de uma passagem bíblica. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 3 e 4, que diz: façam todo o esforço para conservar a unidade de quem? Do Espírito. Em algumas traduções diz a unidade que o Espírito dá, que o Espírito concede. E vocês vão conservar essa unidade pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há uma esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele concede ao seu povo união. E preste atenção que aqui há um dom, é o presente da união vindo da parte de Deus, mas há uma responsabilidade. Embora a unidade seja um dom, um presente que Deus dá, ela pode ser perdida. E por essa razão, por isso mesmo, nós precisamos conservar essa união. Precisamos lutar por esta união. Você acha que é fácil manter a união na igreja? De jeito nenhum. Você precisa batalhar para tanto. Você precisa batalhar para alcançar isso, para conservar, melhor dizendo isso. Por esse motivo, todos os pecados, sentimentos e comportamentos que ameaçam a unidade do povo de Deus devem ser combatidos. Fofoca, maledicência, murmuração, indiferença, tudo isso deve ser combatido com muito ímpeto. A Bíblia, no contexto imediato dessa referência que citei aqui, Efésios 4, 3 e 4, ela nos orienta quanto às atitudes que precisam ser tomadas para a manutenção da unidade. E olha aqui, o verso 2 diz: sejam completamente humildes. A humildade é uma virtude que fortalece a união. Aí ele diz: sejam dóceis, sejam amáveis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Nós temos aqui, nesse verso de número 2, virtudes que preservam e que fortalecem a união na igreja. A igreja precisa de humildade, de amabilidade, de paciência e de amor. Em outras palavras, a igreja precisa do fruto do Espírito. E eu quero finalizar essa breve pré-aula apresentando 4 razões bíblicas para vivermos em união. Já trouxemos aqui considerações específicas e gerais sobre o Salmo 133, explicamos as imagens levantadas pelo autor e eu quero finalizar esta pré-aula apresentando a você razões bíblicas para vivermos em união.
Primeira razão, aqui é um ponto mais aplicativo. A primeira razão é que devemos viver em união porque é a vontade de Deus. É vontade de Deus que o seu povo seja unido. A Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 20 e 21, o seguinte: Jesus orando, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam também em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está orando por unidade, por união. Deus quer que sejamos unidos e devemos buscar essa união onde estivermos, especialmente no nosso convívio como igreja. Uma igreja unida para fazer a vontade de Deus é uma igreja forte e saudável. Segunda razão, a união dos irmãos da igreja é um testemunho poderoso para os descrentes. Olhe para algumas partes aqui dessa passagem, João 17, versículo 21 e versículo 23. Preste atenção. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha aqui as finalidades práticas da união. Que eles estejam em nós, unidos conosco, para que o mundo veja isso e creia que tu me enviastes. Aí o versículo diz aqui, uma parte do 23, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. A união revela o amor de Deus e o seu propósito para a igreja. E a igreja unida é um testemunho poderoso para a evangelização de um mundo perdido e caído. Glória a Deus! Aleluia! A união da igreja prega uma mensagem evangelística para os descrentes. Portanto, entendemos que uma igreja desunida torna a pregação da palavra um trabalho mais espinhoso. A igreja desunida não tem bom testemunho no céu e nem na terra. Você é jovem? Que negócio é esse de ficar intrigado? Eu estou intrigado do coleguinha, não falo com fulano, não falo com ciclano. Só tem o meu grupinho aqui, o meu grupinho é A, é B e aqueles ali, não. Igreja não pode ter grupinho assim. Igreja não pode ter elite. Porque aqui é elite. Porque aqui são os 5 estrelas, aqui são os tops. De jeito nenhum. Igreja precisa ter união. Todos os membros do corpo de Cristo são importantes. Todos desempenham a sua função. E todos, até mesmo o membro mais inferior, se ele deixar de fazer a sua função, o corpo sente falta. Então todo mundo é importante dentro da igreja. Terceira razão, devemos viver em união, porquanto onde há união há crescimento. A lição ela vai abordar isso aqui, não é? Que a gente foi unido a Cristo para frutificar. Quem está em mim e eu nele está muito fruto. Quem tem intimidade comigo, quem está unido a mim, recebendo poder que vem da minha parte, vai frutificar. Nós precisamos de união. Veja aqui que os membros da igreja primitiva tinham prazer em se manterem unidos em tudo. Olha o que diz Atos 2, 42 e 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Parece que aqui, a cada novo parágrafo, a cada sentença, nós temos uma ideia de união, né? Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Todo mundo olhava para a união dos irmãos e dizia, quero fazer parte disso. Que negócio lindo! O texto finaliza dizendo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meu Deus, como precisamos de união. A igreja unida é uma igreja que cresce, é uma igreja que se expande, é uma igreja frutífera. Por fim, nós precisamos viver em união, pois uma igreja unida desfruta da bênção de Deus. O salmista diz no final do verso 3, ele diz o seguinte, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O ambiente de união é um ambiente que está debaixo da bênção de Deus.
Você precisa buscar união. Você precisa... irmão, para buscar união a gente tem que renunciar muito, né? Porque não é fácil suportar o irmão chato. Não é fácil suportar aquele irmão pirracento. E tem irmão na igreja que é difícil de você conviver. Mas você precisa se esforçar para suportar. A palavra suportar já traz consigo um sentido de esforço. Você precisa se esforçar para suportar aquele que é chato. E você precisa fazer isso por amor. Meu Deus. Meu Deus. Mas você vai se esforçar e você vai provar das recompensas da união. Finalizando, concluindo a nossa lição de número 13, fazendo uma breve recapitulação de tudo que foi falado aqui. Em síntese, podemos dizer que a unidade espiritual é um dom de Deus e um dever nosso. Dom porque é Ele quem dá, é Ele quem promove. E responsabilidade ou dever porque precisamos conservá-la. E por último aqui, a unidade espiritual é uma fonte de alegria e de prosperidade. Você vê que quando a gente fala fonte de alegria, né? Porque o salmista diz é bom, é suave, né? É harmonioso, é prazeroso. Um ambiente onde os irmãos são unidos. Fonte de prosperidade, a gente está aqui fazendo uma aplicação da ideia do orvalho que caía e tornava a terra fértil. Né? E a terra fértil, molhada pelo orvalho, produzia, frutificava. Ambiente onde tem união, os irmãos prosperam. Os irmãos prosperam. Porque quando os irmãos são unidos, eles não deixam ninguém padecer necessidade sem que estendam a mão. Precisamos buscar isso aqui. A igreja não pode perder a bênção da união. Quando a igreja perde a bênção da união, ela perde a sua capacidade de evangelizar com eficiência. Eu fazer parte daquela comunidade ali, daquela igreja onde o povo ali está se comendo entre si, Deus que me livre. Mas quando vêm os irmãos unidos, como eu queria ter amizades assim. Como eu queria participar, ser parte de um povo assim. A igreja precisa desse testemunho da unidade para poder ser poderosa no anúncio do Evangelho. Amém? Eu penso que essa pré-aula tenha lhe ajudado com respeito à lição de número 13. Agradeço a Deus por mais um trimestre concluído e nós vamos iniciar já na próxima semana esse novo trimestre onde estudaremos essa revista aqui. Daqui a pouquinho já vou gravar um vídeo de como se preparar para o próximo trimestre e é importante que você fique aí ligadinho em tudo que postamos aqui no canal Abrajaula e na plataforma da ferramenta EBD. Deus abençoe sua vida. Vamos aí, eu lhe desejo um ótimo final de semana, uma ótima escola bíblica dominical e também um novo início de trimestre abençoado. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, até a próxima pré-aula.